Vamos mudar de assunto. O Museu dos Pioneiros de Varpa está completando 96 anos. Os objetos mostram como foi a chegada dos letões no distrito de Tupã. Conheça esse pedacinho da Letônia no interior de São Paulo. Olha só. Quem passa por esse portal pela primeira vez não é capaz de imaginar o que há por trás de um lugar tão tranquilo quanto fascinante. As construções que preservam as características originais da época da fundação da antiga colônia ajudam a mostrar que esse é um lugar bem diferente do que estamos acostumados a ver. Afinal, estamos em Varpa, um pedacinho da Letônia em pleno interior de São Paulo. O Museu dos Pioneiros, parada obrigatória para os visitantes, nos ajuda a contar com riqueza de detalhes a história de coragem, bravura e determinação escrita por um grupo de imigrantes vindos da Letônia, país europeu situado na costa do Mar Báltico. Os primeiros chegaram na região em novembro de 1922, depois de encararem uma viagem de navio até o Porto de Santos, outra viagem de trem que durava cerca de 22 horas pela estrada de ferro Sorocabana até o ponto final em Sapezal, hoje distrito de Paraguaçu Paulista, e mais 31 quilômetros de caminhada pela Mata Fechada até chegar à área onde a colônia foi fundada. Consideramos os pioneiros até novembro de 23. Né? E foram desmatando, era tudo mata mesmo, foram desmatando. Um grupo ficou desmatando e os mais jovens iam nas fazendas vizinhas trabalhar no café. E com isso eles conseguiam, né, ou mantimentos para alimento ou então dinheiro para comprar. E um ajudava o outro. Além de fotos, o museu também guarda algumas das serras usadas pelos imigrantes para abrir caminho em meio à mata fechada, construir casas, pontes e abrir estradas. Diversos objetos e utensílios trazidos da Letônia, além das roupas típicas usadas na época, também podem ser observados durante a visita. Tem até uma canoa toda feita em madeira. A curadora do museu, que também é descendente de imigrantes letos, explica que nessa época o município de Tupã, do qual Varpa é distrito atualmente, nem existia. Era só uma grande área de mata cortada pelo Rio do Peixe, mas em pouco tempo a colônia já estava formada, como mostram essas fotografias. Varpa atingiu seu apogeu na década de 1930. Naquela época, a colônia tinha mais de 2.000 habitantes e era praticamente autossuficiente. Produzia quase tudo o que consumia, inclusive energia elétrica. Nesse período, o idioma falado por aqui era exclusivamente o letão. Inclusive, os professores que vieram, era dando aulas às crianças, todo mundo era alfabetizado. Só que os pais queriam que os filhos estudassem mais, né, se formassem. E com isso mandavam os filhos para cidades maiores para estudar. Com isso eles se formavam, arrumavam emprego, casamento e muitos ainda levaram os pais. Uma das razões por que a Varpa não cresceu, ela só foi diminuindo. Hoje em dia, o distrito não tem mais do que 600 moradores, mas ainda conserva o mesmo encanto e surpreende os visitantes que chegam de várias partes do país para ver de perto esse cantinho europeu do Centro-Oeste paulista. A gente sabia que existia um museu, mas eu não sabia que o acervo era tão grande, né, que tinha tanta coisa interessante, quase que tem revistas da década de 20, de 30 e tal. Então, eu acho que é assim, muito interessante, o nosso país preserva tão pouco as memórias, né? Então, eu acho que é muito interessante que uma comunidade dessa, vindo de um continente tão distante, tenham conseguido fazer esse museu e preservar um pouco dessa história desses imigrantes. O brasileiro, às vezes, tem grandes museus e espaços para preservar a nossa memória e tem pouca visitação. Então, a gente devia fazer um esforço também na divulgação desses lugares para atrair as pessoas, para elas conhecerem nossa história, como é que foi formado o povo brasileiro. As pessoas vêm porque são poucos os locais, por exemplo, no país inteiro, que tem essa questão da imigração lenta para o país. Então, realmente se torna, assim, um pouco inédito, na verdade, afinal de contas, existe essa ligação com a Letônia através de Tupã e também de Nova Odessa. Então, realmente, isso acaba despertando esse interesse, isso com toda certeza ele é fundamental. Passear por Varpa é mesmo fascinante. Ao entrarmos em uma casa como essa, por exemplo, é como se estivéssemos voltado pelo menos uns 80 anos no tempo. Aqui, os moradores também preservam um pequeno museu que mantém viva a história e a tradição leta.
O lugar abriga preciosidades incríveis que nos ajudam a entender como viveram os imigrantes em um país com diferenças tão marcantes, a começar pelo clima. Curiosamente, o primeiro objeto que seu Otto, o dono da casa, nos mostrou foi esse aparelho de TV, o primeiro da colônia. A minha alegria é quando eu recebo visitantes, porque como professor de história, a gente gosta muito das coisas antigas que foram evoluindo até chegar no que nós estamos hoje. Então, para mim, é muito grato a visita de todas as pessoas. Como já deu para perceber, o professor de história aposentado adora receber visitas no seu museu particular e contar tudo sobre a vida dos letos em Varpa. A mulher dele, Dona Nância, filha de imigrantes, também sabe muito bem como receber as visitas. Olha só a mesa que ela preparou com quitutes típicos da Letônia. Ela fez pastelzinho de bacon, o tradicional chucrute, que muitos acreditam ser um prato alemão, mas na verdade é letão, sopa doce, bolos, manjar, tudo delicioso e seguindo as receitas originais trazidas da Letônia. Meu preferido foi essa rosca doce com frutas cristalizadas, não apenas pelo sabor incomparável, mas principalmente pelo que o prato representa para os letos. Quando eu era jovem, os jovens eram muito unidos aqui, os letos. Então, todo aniversário, eles iam fazer serenata para aniversariante e levavam uma rosca. Não levava bolo e nem presente, era uma rosca. A gente se reunia numa casa, esperava chegar um pouquinho antes da meia-noite, a gente preparava uma tocha, enfeitava a rosca e levava para aniversariante. Chegando lá, a gente acendia a tocha, iluminava tudo e fazia serenata. Cantava uma música muito bonita, eu até sei ela de cor em leto. Agrarita klusi klusi nakam tevi muadinat, tevi tavadzimundiana milis feitsinam, darga rosa ninlai teus maida, istalai me katru dianu, tu teu targa tu narvianu, veleilhau noiljau juputsintmas.